Paz do Senhor, adolescentes, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês estejam muito bem. Bom, eu venho aqui hoje através desse vídeo para a gente estudar juntos aqui em alguns minutinhos a lição de número 4, tá? Da nossa escola bíblica dominical. Lembrando que essa aula está sendo passada para vocês em vídeo devido ao congresso infantil, né? Devido ao congresso infantil estar ocorrendo no domingo de manhã, então a gente não vai ter a nossa escola bíblica dominical no domingo, dia 23 de outubro. Porém, para vocês não ficar tendo falta aí da matéria da nossa escola dominical, que nós estamos estudando nesse trimestre aqui, né? Andando em Amor, eu venho aqui através desse vídeo para passar para vocês essa aula de número 4, tá? Então eu peço aí que vocês possam assistir esse vídeo até o final, tá? Possa aí acompanhar na revistinha de vocês, possa também compartilhar com outros adolescentes, tá? Por que não, né? Que ainda não fazem parte da escola dominical, que ainda não estão matriculados, para que eles possam se matricular, fazer parte, porque todo domingo nós estamos estudando essas lições da palavra de Deus, né? Sobre andar em amor. E hoje a lição de número 4, nós vamos falar sobre o amor próprio. Amar como a ti mesmo. Na aula passada, né, a gente viu um pouco sobre amar a Deus acima de todas as coisas. E nessa aula nós vamos falar sobre amor próprio. Amar como a ti mesmo. Tá? Levítico capítulo 19, verso 18, diz assim, ó, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. O próprio Jesus ensinou isso, né, adolescentes, no Novo Testamento, quando ele disse que nós devemos amar, né, o nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, a gente precisa se amar primeiro para depois demonstrar amor para o nosso próximo. Tá? Então, diante disso, adolescentes, eu queria deixar claro aqui para vocês que não é pecado você ter autoestima, tá? Não é pecado você se amar. Não é pecado você ser feliz como você é, tá? Não é pecado você aceitar-se como você é, tá? Pois Deus nos fez com peles, cabelos, corpos, biotipos diferentes. E isso é muito lindo aos olhos dele, tá? Então vai existir por aí pessoas, né, dizendo que é pecado a gente ter amor próprio, que é pecado, né, a gente se gostar, né, gostar da gente mesmo, mas isso não é verdade, tá? O próprio Jesus ensinou que a gente precisa amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então a gente precisa, né, tá bem com a gente mesmo, tá? Isso não significa, adolescentes, que vai ter momento na nossa vida que a gente vai sentir aflição, que a gente vai sentir dores, né? Que a gente não vai chegar num ponto da nossa vida que a gente não vai querer nos vermos, né, a nós mesmos, tá? Isso significa que a gente precisa se amar a si próprio, tá? Então os objetivos da nossa aula de hoje é expor sobre o amor próprio e os perigos dos seus extremos. A gente precisa destacar isso. Embora não seja pecado a gente amar a nós mesmos, se amarmos, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso, para que isso não leve a gente ao orgulho, à soberba, tá? Porque a gente sabe que tudo isso Deus reprova e a Bíblia ainda diz que o orgulho precede a ruína, né? Precede a queda. Então a gente precisa entender que a gente precisa amar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo, mas também amar a nós mesmos. Mas existe extremos que a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Também ensinar sobre a necessidade do autocuidado e explicar sobre o amor próprio que agrada a Deus, tá? Então, amar a si mesmo, né, que é o primeiro tópico da nossa lição, é o amor próprio, tá? E esse tópico vai falar que é equivocado pensar que se amar é sinônimo de arrogância ou prepotência, tá? Jesus relembra o segundo maior mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui fica evidente, adolescentes, que antes da gente dirigir o nosso amor a outras pessoas, é necessário a gente cultivar o amor próprio, tá?
Pois como é possível amar e cuidar do próximo se eu não amo e nem cuido de mim mesmo? Tá? Então fica uma pergunta, né? Se eu não me amo, se eu não cuido de mim, como que eu vou ter a capacidade de cuidar do outro? E é interessante a gente parar um pouquinho para analisar esse primeiro tópico, porque eu só vou amar o outro, né, na devida maneira que Deus se agrada, se eu me amar primeiro. Então tudo que eu fizer para mim de bom, tudo que eu desejar de bem para mim, tudo, à medida que eu me amar, é a medida que eu vou amar o meu próximo. Então aquilo que você deseja para você, você também pode fazer pelo seu próximo. Aquilo que você deseja para a sua vida, que é com toda certeza, né, sempre o melhor, o de melhor, você também precisa desejar para a vida do seu próximo. E isso é amor, tá? Por isso que Jesus fala, né? Ame o teu próximo como a ti mesmo, porque tudo que você fazer para o seu próximo, você também deseja para você. É por isso que a gente não pode fazer mal para o nosso próximo, porque a gente não deseja o mal para nós, a gente deseja o bem, né? A gente deseja ser alvo das bênçãos de Deus e a gente precisa também desejar isso para o nosso próximo, tá certo? Então a autoestima é a qualidade de quem se valoriza, se contenta, né, com o seu modo de ser e demonstra consequentemente confiança em seus atos e julgamento. Então a gente precisa ter autoestima, tá? Não é pecado a gente ter autoestima, tá certo, adolescentes? Então tenha autoestima, se valorize. A gente sabe que o mundo aí por aí fora, né, prega muitas vezes a desvalorização do ser humano, né? Muitas músicas, filmes, ideologias tentam diminuir, né, o valor do ser humano, o valor do homem, o valor da mulher, o valor do adolescente, o valor do jovem. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que o que Deus quer é que você se valorize também, porque Jesus te valorizou. Quando Jesus esteve aqui, por exemplo, a sociedade da época desvalorizava muitas pessoas. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue era uma mulher desvalorizada pela sociedade. Os cegos que mendigavam ali à beira do caminho eram desvalorizados. Os leprosos eram desvalorizados. Não tinham valor diante da sociedade. Mas Jesus veio e deu valor para eles. Tá? Jesus curou eles, deu dignidade para eles. Tá? E a partir daí eles passaram a anunciar quão grandes coisas o Senhor havia feito por eles. Porque eles entenderam que eles tinham valor diante de Deus. E você, adolescente que está assistindo essa aula, você tem valor diante de Deus. Então se valorize. Não deixe ninguém, não se abate, tá? Não fique abatido, abatida quando alguém te desvalorizar. Saiba que aos olhos de Deus você tem valor. Então tenha autoestima, tá? Tenha autoestima, ame a si próprio, tá? E deixe o Espírito Santo derramar sobre o seu coração o amor de Deus, para que você possa contagiar outras pessoas com o amor que vem do alto, tá certo? Então vamos aqui para o próximo ponto, né, que é exatamente o perigo dos extremos, tá? A autoestima em excesso, tá? Então a gente sabe, né, que a autoestima em excesso pode gerar pessoas com características narcisistas, né? Egoístas, intolerantes, orgulhosos, né? Que não pensam duas vezes sem passar por cima de alguém para alcançar seus objetivos. Então veja que a autoestima, por mais que seja algo bom, em excesso pode trazer perigos para a nossa vida. E a Bíblia vai trazer o exemplo, né, de algumas pessoas que, pelo excesso de autoestima, acabaram caindo e caindo feio. Por exemplo, Jezabel, lá no livro de 1 Reis, né, que era uma mulher que tinha aí esse excesso, né, de autoestima, se achava a rainha do pedaço, né, e acabou tendo um fim trágico. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas exalta os humildes. Tá? Soberba é algo que Deus detesta, é algo que Deus não gosta. E o excesso de autoestima pode levar à soberba. Tá? Você que tem a revistinha aí na sua casa, você pode depois estar lendo, né, cada ponto desse com mais detalhe, com mais profundidade. Aqui eu tô resumindo bem, né, para o vídeo não ficar tão longo e a aula ficar cansativa através do vídeo. Mas você que tem a revista aí na sua casa,
Você pode depois ler, né, a revista com mais calma, inclusive perguntar aqui no nosso grupo da nossa classe se você tiver alguma dúvida, tá? Por exemplo, também um outro exemplo muito bom sobre essa autoestima em excesso foi o que aconteceu com o rei Nabucodonosor de Babilônia, lá no livro de Daniel. Lembra quando ele disse, né, no seu coração, olha a grande Babilônia, né, a obra das minhas mãos e tal e tal. E aí Deus vem e tira ele, né, do trono e coloca ele para viver como um animal, né, do campo, tomando orvalho do céu. A Bíblia diz que pelos cresceu nele, ele ficou como um bicho mesmo, de verdade, até que ele reconhecesse que ele só era o que era, que ele só tinha o que tinha, foi porque Deus deu para ele. Tá? Não foi pela sua própria força, não foi pela sua própria mão. Tá? Então a gente vê biblicamente alguns exemplos de pessoas que se ensoberbeceram pelo excesso, né, da autoestima e acabaram caindo feio. Então o excesso da autoestima pode nos levar à ruína, tá? Então é bom ter autoestima? É bom, a gente precisa ter, a gente precisa amar a nós mesmos, né? E quando a gente ama a nós mesmos, a gente tem autoestima, a gente se valoriza, né? A gente se valoriza, mas tem que tomar cuidado, porque isso pode levar a gente a soberba, né? A queda, a intolerância, ao egoísmo, ao orgulho e etc. Ao narcisismo, né? E a baixa autoestima também é perigoso, porque a baixa autoestima pode nos levar à depressão, tá? Pode nos levar aí a um sentimento de vergonha e medo de nós mesmos, tá? Pode nos levar aí ao isolamento social, a questão da baixa autoestima. Então você veja, adolescentes, que tem, né, o extremo dos dois lados. O excesso pode nos levar à soberba, ao orgulho, ao egoísmo, ao narcisismo, mas também a baixa autoestima pode nos levar aí à depressão, a se isolar das pessoas, né, a ter vergonha de nós mesmos. Enfim, são os dois extremos, né? Então, excesso de autoestima e excesso de baixa autoestima. Então tem que tomar cuidado. A gente, como cristão, a gente tem que procurar um equilíbrio, tá, adolescentes? E você está numa fase que você precisa aprender essas coisas para fazer certo, tá bom? O ponto 3 da nossa lição vai falar sobre a importância do autocuidado, tá? O cuidado físico. A gente precisa cuidar do nosso corpo, tá? Porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, então a gente também não pode ser relaxado com o nosso corpo. Se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, a gente tem que zelar por ele, cuidar da saúde desse corpo, fazer exercício físico, né? Não podemos ferir esse corpo, maltratar esse corpo, tá? Diferentemente do que o mundo prega por aí. Inclusive tem até uma teologia que prega por aí, né, que o corpo, por ser carne, né, e a nossa carne está contaminada pelo pecado, esse corpo não presta, então eu posso destruir ele no pecado. Isso é mentira, tá? O corpo do cristão, ele é santo, ele é um templo santo. E por ser um templo santo, ele precisa ser cuidado, zelado, tá? Protegido, tá certo? Então, adolescentes, cuide do teu corpo, cuide de tua saúde física, tá? Isso é importante. Também nosso cuidado emocional. A saúde emocional é indispensável, tá? Por isso devemos nos afastar de tudo aquilo que nos faz mal, tá? A Bíblia fala, né? Tudo que é puro, tudo que é lícito, tudo que tem proveito, nisso pensar. E a Bíblia fala, né? Pra gente pensar nas coisas que estão lá em cima. A Bíblia fala que Deus vai guardar as nossas mentes, os nossos corações, nossos sentimentos em Cristo Jesus. Então cuide do seu emocional também, tá? Se você é ansioso, coloque a sua ansiedade aos pés de Jesus, porque Ele tem cuidado de você. Não deixe ser dominado pelas emoções, mas coloque as tuas emoções aos cuidados de Jesus, tá? Também o cuidado espiritual, que é a nossa comunhão com Deus. Leia a Bíblia, ore, busque a Deus, vá nos cultos, ouça a palavra. Na verdade, adolescentes, nem todos os dias a gente está animado para fazer tudo isso, mas a gente precisa,
tá? Assim como nós precisamos de água para o nosso corpo, de alimento para o nosso corpo, de vestimenta para o nosso corpo, de banho para o nosso corpo, assim como o nosso corpo tem necessidades físicas básicas, o nosso espiritual, o nosso emocional também tem. E se você está passando por alguma dificuldade emocional, espiritual, física, algum tipo de problema, nós da liderança estamos à disposição de você, adolescente. Não lute suas guerras sozinho. Chame soldados amigos para lutar essas guerras com você, tá? E Deus vai te dar vitória. Mas tenha esses cuidados com o seu corpo físico, com as suas emoções e com a sua vida espiritual, tá certo? Invista no seu relacionamento com Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, tá? E o ponto 4 para a gente fechar a nossa lição é a autoestima humilde, tá? A gente precisa reconhecer o nosso valor, mas a gente precisa reconhecer com humildade, sabendo que nós não merecemos nada de Deus, embora Ele nos valorize, tá? Porque toda honra e toda glória é para Ele. E a gente precisa ter essa autoestima saudável, tá certo? Somos cheios de falhas, isso é verdade, mas quando buscamos através do Espírito Santo uma transformação em nosso ser, Ele nos molda dia após dia, restaurando a imagem de Cristo em nós, tá? E é nisso que consiste o nosso valor, amar o que nos tornamos pela graça de Deus. Então se ame, adolescente, ame a si próprio, tá? Você tem valor para Deus, Deus te valoriza, Cristo te valoriza, tá? Mas reconheça isso com humildade, com humildade. Não permita que o orgulho, a soberba, a arrogância tome conta do seu coração, tá? Mas se humilhe na presença de Deus e diga: Senhor, eu não mereço, mas o Senhor me ama. Eu não mereço, mas o Senhor me valoriza. Eu não mereço, mas o Senhor tem me concedido bênçãos espirituais, bênçãos físicas, bênçãos em todas as áreas. Por isso eu te louvo, por isso eu te adoro, por isso eu te glorifico, porque eu me sinto bem sabendo que o Senhor me quer bem, tá? E a Bíblia vai trazer um exemplo muito claro disso, que é Esther, né? Esther, um exemplo de autenticidade, tá? Então veja que a judia Esther, que depois que se tornou rainha, ela não se ensoberbeceu, nem cedeu às vaidades e os luxos do palácio. Esther foi uma mulher que ela reconhecia o seu valor, tá? Ela se amava a si própria, ela não colocava um valor excessivo nas coisas exteriores. Pelo contrário, ela se valorizava. A beleza de Esther não estava nas joias, nas maquiagens, nos brincos, nas roupas de rainha, não. A beleza de Esther estava no seu interior. E ela se valorizava, ela se amava, tá? E ela, quando se tornou rainha ali do reino da Pérsia, ela não se ensoberbeceu. Pelo contrário, ela reconheceu com humildade que ela estava ali. Foi porque Deus havia a colocado ali para dar um grande livramento para o povo judeu. Então, gente, para encerrar essa nossa aula, para não ficar muito longo, tá? Com toda certeza, se a gente tivesse a nossa aula presencial nessa lição de número 4, daria para abranger muito mais, aprofundar muito mais. Mas, para não passar em branco, para vocês não ficar sem conteúdo dessa lição, tá aqui esse vídeo aula para você assistir, compartilhar e aprender um pouquinho mais, mesmo que resumidamente, essa lição, tá? Se tiver alguma dúvida, manda lá no grupo da nossa classe, a gente tá lá para aprender juntos, tá certo? Deus abençoe sua vida, adolescente, fica firme na presença de Deus, qualquer coisa que você precisar, estamos aqui à disposição de vocês. Deus abençoe e até domingo que vem na nossa aula presencial na Escola Bíblica Dominical. Tem a revista aí na sua casa? Leia a revista, leia cada tópico, vai nas referências, se aprofunde, tá? Através desse vídeo aula aqui que é bem resumido, mas se você tem a revista na sua casa, você pode estudar aí na sua casa com mais profundidade. Deus abençoe e até semana que vem.